luta pela sobrevivência. Uma criança não tem acesso à água, não tem acesso a saneamento, não tem acesso à educação. A criança está privada de acesso à informação. Insatisfeito com as condições de trabalho. O motorista de ônibus de uma empresa de Belo Horizonte entrou na justiça pedindo o pagamento do adicional de insalubridade. Celular no emprego, pode? Não em todos. O empregador pode não gostar e pode, a partir daí, aplicar penalidades que podem até culminar com a demissão do empregado. De olho em todos os detalhes. O profissional de cerimonial ele está preocupado não só com o evento, e sim com todos os preparativos que envolvem o evento. Olá, boa tarde. Hoje é dia 2 de novembro e começa agora o Jornal da Justiça, primeira edição, com um dado alarmante. 6 em cada 10 crianças brasileiras são afetadas pela pobreza. O número chega a 32 milhões de meninos e meninas que não têm o que comer ou que são privados de educação, de saneamento e de outros direitos básicos. Aos 18 anos, Paloma já é mãe de uma menina de 3. No mesmo barraco onde elas vivem, moram outras 8 pessoas. A renda mensal familiar não chega nem a R$300. Porque meu pai e minha mãe trabalhavam, né, que eles catam reciclagem. Hoje meu pai não pode trabalhar porque ele tem uma hérnia no umbigo. Só minha mãe que trabalha, às vezes ela não dá conta sozinha. Em todo o país, 32 milhões de meninos e meninas até os 17 anos são considerados pobres. Desses, 18 milhões vivem em ambientes cuja renda per capita é insuficiente para comprar uma cesta básica. Na chamada pobreza monetária, a luta pela sobrevivência é diária. Tem crianças que não só têm privação em um direito, mas algumas têm nos 6 direitos, simultaneamente. Então, imagina, uma criança não tem acesso à água, não tem acesso a saneamento, não tem acesso à educação. A criança está privada de acesso à informação e, além do mais, muitas delas estão privadas da proteção contra o trabalho infantil. 13 milhões e 300 mil jovens não têm saneamento onde moram. Quase 9 milhões têm educação precária. 7 milhões não têm sequer água em casa. Aproximadamente 6 milhões vivem sem qualquer condição estrutural. 2,5 milhões estão completamente desprotegidos, sendo reféns do trabalho infantil. Está na lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente protege integralmente os jovens brasileiros. Determina ainda que eles gozem de todos os direitos fundamentais. São asseguradas todas as oportunidades e facilidades que promovam o desenvolvimento, a liberdade e a dignidade. Nossa Constituição ainda se preocupou em colocar mais 6 direitos que tratam a respeito da parcela protetiva da sociedade. São aqueles direitos que a gente tem que proteger a criança e o adolescente e impedir que eles estejam sujeitos a essas condições: negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Patrícia tem 4 filhos. O marido, ajudante de pedreiro, é o responsável pela renda da família. O dinheiro vai todo para gastos com comida. Mas a alimentação das crianças é complementada na escola. Um lanche, aí tem um almoço, né? Então, o almoço, o café da manhã, que todo dia eles tinham que fazer em casa, já estão fazendo na escola, né? Aí me ajuda bastante. Fora as besteiras, assim, né, que eu não podia dar, agora eu estou dando para eles, por exemplo, iogurte, essas coisas, né? Eles pediam biscoito e antigamente eu não podia dar, e agora está sobrando mais, né? Porque a refeição da escola, o governo está, pelo menos isso, né? Está ajudando as famílias carentes. E se faltam oportunidades de alimentação, organizações não governamentais como esta ajudam os menos favorecidos. A Casa de Ismael, em Brasília, foi fundada para oferecer mais qualidade de vida para crianças de baixa renda. A proposta é a gente suprir essa ausência da família, seja na parte material e na parte afetiva, que é um negócio um pouco difícil, porque tem casos que ele não perdeu o vínculo com a família. Ele vem aqui só para usufruir do serviço que é oferecido durante o dia. Tem aqueles que dão serviço de acolhimento que ele é retirado da família para poder ficar aqui. Aí ele fica durante o dia e a noite toda também. Ele mora aqui, né?
Então, o vínculo está mais fragilizado. Para esta socióloga, programas de segurança alimentar integrados à educação, ao lazer e à cultura podem promover o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Nós condenamos esses milhões de jovens que foram apontados nessa pesquisa a um futuro dramático, perverso, né? Isso mostra que é uma sociedade que precisa caminhar muito, né? Na perspectiva de olhar para a construção de um outro cenário, de um outro país. Um motorista de ônibus de Minas Gerais vai receber adicional de insalubridade. Ele questionou na justiça o fato de ficar muitas horas em um veículo que vibra demais e que isso poderia afetar a saúde dele. O Tribunal Superior do Trabalho concordou com o pedido. São horas e horas de trabalho todos os dias. E é o tempo todo assim, sentindo essa vibração. Um motorista de ônibus de uma empresa de Belo Horizonte entrou na justiça pedindo o pagamento do adicional de insalubridade. Ele alegou que teria direito ao benefício por estar exposto a vibrações, conforme prevê a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho. Mas o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais negou o pedido do empregado. Para o TRT, o índice de vibração apurado pelo perito era inferior ao previsto na norma. O motorista então entrou com recurso no TST, que teve entendimento diferente do segundo grau. O relator do caso, na primeira turma, ministro Valmir Oliveira da Costa, explicou que, de acordo com a jurisprudência do tribunal, o empregado que desempenha a função de motorista está exposto à vibração que se enquadram no anexo 8º da NR 15 do Ministério do Trabalho. Dessa forma, por unanimidade, a turma aceitou o recurso do motorista e condenou a empresa ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio. Quem aí está com o celular na mão? Pois é, eles estão sempre por perto, né? Em casa, na rua, tudo bem. Mas e no ambiente de trabalho? É importante que os funcionários tenham cuidado para não ultrapassar os limites estabelecidos pelas empresas por uso dos telefones. Em casos mais graves de descumprimento, o trabalhador pode até ser demitido por justa causa. A partir do momento em que entra na empresa, o Edson faz questão de desligar o aparelho celular. A dedicação é exclusiva ao serviço. Por isso, usar o telefone só em uma emergência. Não tem como usar, entendeu? Por causa que, além de não ter tempo, então o uso atrapalha bastante, entendeu? Se a gente usar, vai atrapalhar, tipo assim, o serviço da gente. O Edson trabalha no estoque. Ele e outros colegas do setor são orientados a manter os aparelhos desligados. No departamento de vendas, por exemplo, os funcionários utilizam celulares durante o atendimento. A gerente da loja explica que os 150 trabalhadores são avisados sobre as regras de uso dos telefones. A empresa também implantou uma ferramenta para ver se as orientações são respeitadas. Nós temos aqui na empresa um WhatsApp empresarial que controla no setor de vendas como tem sido o atendimento do cliente. Ele realmente só tem acesso ao WhatsApp e realmente só tem acesso a conversas com os clientes. Então, se ele recebe alguma mensagem de um familiar, ele não tem acesso. Sobre o uso do celular no ambiente de trabalho, ainda não há uma legislação específica. Hoje é a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que define como devem ser os acordos entre patrões e empregados. Ela dá liberdade para que as duas partes cheguem a um consenso. Mas a lei estabelece que devem ser respeitadas a proteção ao trabalho e a Constituição Federal. É o bom senso que deve orientar empresas e funcionários sobre o uso do aparelho celular, segundo este advogado. O ideal é incluir as regras no contrato de trabalho e fixar avisos lembrando as normas a todos os empregados. Uma das causas de demissão por justa causa que a CLT estabelece é a falta de observância das normas da empresa. Então é importante que o empregador passe para o seu empregado quais são as normas que ele deve cumprir. Também deve haver uma avaliação criteriosa sobre a possibilidade de punição do empregado em caso de uso do telefone. O empregador contrata o empregado para se servir da sua força de trabalho em troca de uma remuneração. E se o empregado naquele momento está fazendo uso de qualquer coisa, um celular, um tablet, um notebook, alguma coisa que desvie a atenção dele do trabalho para aquele equipamento, o empregador pode não gostar e pode, a partir daí, aplicar penalidades que podem até culminar com a demissão do empregado. E no próximo bloco, entrar na justiça? Que nada. Conciliação é a palavra da vez. Nós estamos funcionando a todo vapor, muitas audiências, né? Estamos saindo às ruas, rodoviária, fóruns, levando informação para as pessoas.
Não procede a informação de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, teria se sentido ultrajado com a possibilidade do juiz Sérgio Moro ser indicado para a vaga dele por conta da futura aposentadoria do decano aqui no STF. O ministro Celso de Mello jamais deu qualquer declaração nesse sentido e repudia o fato. E por conta das eleições, os cartórios eleitorais estavam com serviços interrompidos, mas vão voltar a realizar algumas funções a partir de segunda-feira, dia 5 de novembro. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei sobre o assunto. Gabriel, que serviços são esses? Boa tarde para você. Oi, Galton. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Cadastro Nacional de Eleitores está suspenso desde o dia 10 de maio por conta das eleições. Como você perguntou, entre os serviços estão o recadastramento de eleitores, a emissão de certidões de quitação eleitoral e também a revisão de dados cadastrais. A previsão da Justiça Eleitoral é de que todos esses serviços sejam retomados de forma gradual a partir da próxima segunda-feira, dia 5 de novembro. Entre esses serviços estão o alistamento eleitoral e também a revisão desses dados. Mais informações no site do Tribunal Superior Eleitoral, é o tse.jus.br. Galton, com você. Obrigado, Gabriel. E muitas famílias brasileiras estão afundadas em contas. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, 60% estão com as contas no vermelho. Não é difícil encontrar quem esteja enforcado pelas contas. Cartão de crédito. O dinheiro não sobra, né? A gente vai se endividando. O percentual de famílias brasileiras endividadas atingiu 60% em setembro, segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Quase 10% dessas famílias disseram que iam continuar inadimplentes pelos próximos meses. O superendividamento é uma realidade no Brasil e os tribunais passaram a ajudar o cidadão a lidar com isso. A assistência jurídica é essencial na negociação com os credores. Nós estamos funcionando a todo vapor, muitas audiências, né? Estamos saindo às ruas, rodoviária, fóruns, levando informação para as pessoas, né? Aquelas pessoas que se sentem numa situação de superendividamento, que é uma crise financeira, uma crise de solvência, né? Não estão conseguindo pagar as dívidas, podem procurar o programa, serão atendidos. Nós trabalhamos em 3 frentes, né? Psicossocial, financeira e jurídica, para preparar esse consumidor, esse devedor, para que ele possa fazer uma conciliação e renegociar as dívidas. A conciliação é orientada pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ instituiu a política de tratamento adequado de conflitos. Quanto menos judicializar, melhor. Mas para não aumentar a bola de neve, este economista tem dicas preciosas. Saber que ele vai ter que abrir mão de vários consumos de pagamento futuro para acertar o presente e ir pagando aos poucos a sua dívida já acumulada. Então vai ter que abrir mão de muita coisa nesse momento. Vai apertar o cinto de verdade. E fazer como o Vitor, poupar para não passar aperto. Eu não me apressa me ser levado para as emoções, gastando dinheiro à toa, mas eu tenho que pensar também, planejar pelo futuro, né? E para que você possa entender melhor os benefícios de uma conciliação, hoje, aqui na bancada, Luciana Sorrentino, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Galton. Uma pergunta: quais conflitos podem ser resolvidos por meio da conciliação? Pois essa é uma dúvida que surge muito, né? Na verdade, qualquer tipo de conflito cível pode ser passível de conciliação. Então, aquela dívida de condomínio, alguma dívida com o banco, problema com o vizinho, acidente de trânsito, questões familiares também são muito comuns, então divórcio, alimentos, guarda, tudo que é possível negociar com a outra pessoa com quem eu tenho um conflito, é possível a gente levar isso para conciliação. E a pessoa que tem um conflito, como a senhora disse, por que ela deveria então escolher a conciliação e não a justiça? A gente costuma dizer que a conciliação tem inúmeros benefícios, assim, elencar todos é difícil. Mas, por exemplo, a pessoa vai ganhar muito em tempo, então hoje a gente vê que o processo judicial demora muito tempo para ser resolvido em razão da grande quantidade de processos que tem na justiça, então são mais de 100 milhões de processos. E a gente tem aí uma média de mais de 7 anos para resolver um processo judicial no Brasil. E o tempo da conciliação dura mais ou menos quanto? E o tempo da conciliação, assim, no máximo em 60 dias a pessoa participa de uma audiência de conciliação,
que duram em média 40 minutos. E aí ela pode resolver todo o conflito. Então, às vezes, ela está se divorciando, ela já resolve toda a questão adjacente ao divórcio. Então, a questão da divisão dos bens, da guarda dos filhos, da visita. Então, nisso ela não só resolve um problema, mas resolve todos e evita vários outros processos e várias despesas também, né? A partir da próxima semana, a gente tem a Semana Nacional da Conciliação. É isso? Como que vai funcionar essa semana? Exatamente, de 5 a 9 de novembro é a Semana Nacional da Conciliação, evento do CNJ que funciona nacionalmente. Então, esse evento é o quê? Para divulgar o serviço. Por quê? Porque ele é disponibilizado durante o ano todo, mas é importante que as pessoas tenham conhecimento disso, né? Então, a gente vai aí mobilizar muitos esforços para fazer aí um mutirão de audiências de conciliação durante este período. E é muito importante que quem recebeu aí a notificação, a intimação, a carta convite, compareça ao tribunal, pelo menos para conhecer o serviço e ouvir a outra parte. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal vai ter essa semana, vários outros tribunais de justiça no país também. Para dar um exemplo, ano passado que a gente teve essa semana, qual foi o índice de resolução, quantos processos foram solucionados ali durante esse processo? Exatamente. No TJDF, a gente teve aí 36 milhões de reais de valores negociados, a gente fez mais de 2.200 acordos, né? Atendemos mais de 16 mil pessoas com um índice de 40% de resolutividade. Se alguém acha esse índice baixo, eu acho importante que as pessoas conheçam. Por quê? Porque muita gente ainda não vem aberta ao diálogo, comparece na audiência muito resistente. Então, é importante que as pessoas, pelo menos, tenham aí essa abertura pessoal para conversar e buscar uma solução por si próprias. Ou seja, as pessoas, então, devem procurar a conciliação não só durante a semana, tem um serviço permanente, é isso? Então. Exatamente isso. Durante o ano, então, se eu tenho um problema durante o ano todo, eu posso buscar a conciliação como um método também que funciona além do processo judicial. Então, a pessoa vai buscar a conciliação antes de ajuizar o processo e depois, se não houver sucesso, vai continuar normalmente. Doutora, obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Justiça. Obrigada, eu que agradeço. E a seguir, nada melhor que envelhecer com qualidade de vida? O que me traz aqui é a disposição que eu fico durante o dia e durante o período que eu estou aqui. A população brasileira está envelhecendo. A expectativa é que em 2030 seja a quinta mais velha do mundo. Mas chegar à terceira idade, para muita gente, não é sinônimo de ficar parado, não. Pelo contrário. Aposentado e com 64 anos, o Rui decidiu cuidar da saúde. Os exercícios físicos na academia garantem qualidade de vida. Ele afirma que passou a viver melhor após as atividades físicas. Eu me sinto bem depois do exercício. Eu chego na minha casa, tomo meu banho de piscina, não dispenso a minha cerveja gelada, lógico, né? Que eu também sou filho de Deus. Mas assim, a disposição mesmo. O que me traz aqui é a disposição que eu fico durante o dia e durante o período que eu estou aqui. Preocupada com o que faria, a dona Ilse, professora aposentada, decidiu montar este pet shop. A idade é segredo, mas ela garante, vive melhor que aos 40. Hoje eu estou melhor do que aos 40. Interessante. A disposição, a cabeça, a maturidade, certo? Então, hoje eu me sinto melhor, mais capacitada. Dos pouco mais de 208 milhões de brasileiros, 13%, ou mais de 27 milhões de pessoas, são idosas. Os dados são do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística afirma que vem crescendo o número de pessoas na terceira idade. E a previsão é de mais crescimento. Em 2030, o país deverá ter a quinta maior população idosa do mundo. Os motivos? A qualidade de vida aumentou. Enquanto na década de 60 as pessoas viviam em média até os 54 anos, agora elas chegam a quase 80. Isso vai impactar na questão de previdência, na questão do trabalho, na geração de renda pela sociedade. Como isso vai se dar para a população brasileira? Como isso vai ser feito? Que política pública vai ser estimulada? Outro fator que contribui para o envelhecimento da população é que os casais de hoje querem ter menos filhos, ou em alguns casos, nem querem. Isso provoca a queda na taxa de natalidade no Brasil. Fatores econômicos são um dos principais motivos, segundo o IBGE. Muitas famílias acreditam que com menos pessoas é possível garantir uma qualidade de vida melhor. Este economista afirma que a situação preocupa. Você tem do outro lado da pirâmide, lá em cima, acima de 65 anos, crescendo
cada dia mais aumentando em função exatamente da qualidade de vida, né? As expectativas de vida vêm aumentando. E o que isso pode implicar do ponto de vista econômico? Né? Vai faltar gente na faixa que vai ter que produzir para garantir tanto a qualidade de vida de quem está abaixo de 14 anos, como está abaixo de 65 anos. Para este especialista em direito civil, o Brasil ainda não está preparado para o aumento da população idosa. Inicialmente, a gente pode falar de problemas de ordem de acesso a bens públicos, saúde pública, acesso a serviços de saúde diferenciado, especializado. Ainda nós temos um problema de escassez de acesso a especialistas de geriatria. Temos problemas vinculados à área previdenciária. E ainda temos problemas que, na minha opinião, são até mais graves, que é o tratamento que a sociedade dá ao seu idoso. Dificuldades que a dona Olívia conseguiu superar. Olha aí, depois da aposentadoria, ela quis cursar Direito. Hoje está no 8º semestre da faculdade. A aposentada, ou melhor, a estudante, está feliz com o curso. Hoje eu foco mais sabendo que, em função da minha idade física e não a idade mental, eu não posso perder tempo, né? Então, com isso, a gente valoriza mais, né? Então, a gente dedica muito mais. Em João Pessoa, Paraíba, magistrados e autoridades prestigiaram o lançamento de mais um livro do juiz Aloísio Bezerra. Vamos ver. O juiz Aloísio Bezerra Filho, titular da 6ª Vara da Fazenda Pública da capital, recebeu magistrados, autoridades, amigos e familiares que prestigiaram o lançamento de seu livro, Processo de Improbidade Administrativa, anotado e comentado. Eu fui o primeiro juiz de improbidade administrativa. Foi uma vara criada no Brasil, inicialmente na Paraíba, porque eu defendo a especialização do direito. E, posteriormente, 10 anos depois, eu fui designado coordenador da Meta 4 do CNJ, que é exatamente um programa do CNJ no sentido de priorizar, né, as ações de improbidade e de crimes contra a administração pública. O Brasil vive sucessivos escândalos financeiros no âmbito da administração pública e isso tem exigido dos operadores jurídicos um estudo permanente e atualizado, a fim de que o direito seja aplicado de forma justa e proporcional à responsabilidade de cada um. Durante o coquetel de lançamento, o magistrado recebeu os cumprimentos dos convidados e autografou diversos exemplares da obra. É um livro muito bom, muito bem elaborado, onde tem não só a parte doutrinária, como também a jurisprudência e todo um roteiro de como deve se processar esses feitos que tratam de improbidade administrativa. É uma grande satisfação por estar podendo participar dessa tarde de autógrafos, de um lançamento de mais uma obra do juiz Aloísio Bezerra, que tem se destacado nessa área da improbidade administrativa. É um magistrado que atua na vara fazendária e que tem grande atuação e destaque na área de improbidade. E na semana que se comemora o Dia do Cerimonialista, um profissional que pode organizar qualquer tipo de evento, desde cerimônias oficiais até de grandes empresas, eles se destacam por fazer de tudo, principalmente em casamentos, para que os noivos tenham um grande dia sem nenhum problema. É o que você vê agora no quadro Profissões. O abraço em Michele indica que tudo ocorreu bem. Mas para que saia tudo conforme o planejado para o tão sonhado dia, houve uma preparação prévia pelo profissional cerimonialista. E é sobre ela que vamos falar no quadro Profissões de hoje. Nossa equipe foi até um casamento organizado por Michele, acompanhando de perto a organização que antecede este grande momento. O profissional de cerimonial, ele está preocupado não só com o evento, e sim com todos os preparativos que envolvem o evento. A indicação dos fornecedores, a previsão orçamentária. E para ajudar a realizar estes sonhos, é preciso versatilidade e muita criatividade. A gente é um pouco psicólogo, porque a gente administra as emoções do casal. A gente é um pouco contador, porque a gente tem que ver aquela questão orçamentária. Bolo, bem casado, empresa de música, gerador. Vestido de noiva, maquiador, cabeleireiro, as bandas, a estrutura de som e luz. Então, assim,
Se for uma festa de grande porte, o número de fornecedores que a gente lida são muitos. A rotina de trabalho é intensa e começa bem cedo. Eu chego ainda, os mobiliários chegando, os floristas preparando arranjo, cuido da montagem, se o bolo chegou e se é o modelo escolhido pela noiva, se a pista de dança chegou no horário e é o modelo escolhido pela noiva. O foco maior do cerimonialista no evento social são os casamentos. Aí existem os eventos institucionais que normalmente têm a ver com o governo e os eventos corporativos, que são para empresas particulares. De um jeito ou de outro, o principal objetivo é encontrar soluções. Problemas existem e eu ainda não vi todos. Eu digo que quando eu vendo um serviço para um cliente, eu não estou vendendo o que eu vou fazer no dia do evento. Porque daqui até o dia do evento dela, eu já vivi experiências que vão transformar o meu trabalho de forma positiva. E o Jornal da Justiça Primeira Edição fica por aqui. Um bom descanso e um bom fim de semana para você. Até segunda. Tchau, tchau.